O que eu pedia muito a Deus e que Ele providenciou foi. E aí, galerinha do meu canal, tudo bom com vocês? Pessoal, eu quero fazer esse vídeo aqui diferente pra contar um pouquinho da experiência pra vocês, que já fazem 6 meses que eu tô morando aqui em Recife. Morando sozinha, inclusive. É a primeira vez que eu moro. E aí eu queria partilhar um pouquinho com vocês, como é que tá sendo a experiência, tudinho. E só que antes do vídeo começar, eu quero pedir pra vocês, encarecidamente, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, dá aquele like, porque estamos com a meta de atingir 1000 inscritos ainda esse ano pra poder monetizar o canal. Então eu preciso da sua ajuda, tá bom? Voltando ao vídeo. Pessoal, já fazem 6 meses que eu tô morando aqui. Vou contar um pouquinho pra vocês como é que tem sido. Eu não lembro se eu contei pra vocês em algum vídeo da Quaresma de São Miguel Arcanjo, porque eu fiz meio que um diário, né? Diariamente eu contava alguma coisa. E eu já tava com o propósito de vir morar aqui porque eu já vinha sentindo no coração, em oração. Obviamente que eu não fui fazendo nada na minha afobação. Eu realmente fui botando em oração. Comecei a pesquisar, comecei a procurar, comecei a anotar, fazendo os cálculos, né? Pra não fazer nada de supetão. Mas tudo da forma que Deus fosse me conduzindo. E eu colocava na ponta do lápis e, querendo ou não, o custo de vida aqui é muito alto. Muito mais alto do que interior. Todo mundo, quem mora no interior sabe bem disso. Pra morar só também precisa de dinheiro, né? Pagar aluguel, Pagar conta de luz, pagar internet, comida, transporte, tudo tem que pagar, então. Cara, como é que vai fazer isso? E eu vinha muito nas pregações da doutora Filó, que é uma frase que sempre ficou no meu coração. Dê os passos que Deus coloca o chão. E eu sempre coloquei isso muito na minha cabeça. Eu fui botando em oração, pesquisando apartamentos. Querendo ou não, os apartamentos aqui são muito caros. E eu já procurava mobiliado. E aí, enquanto eu estava rezando o rosário, chegou uma notificação do OLX mostrando esse apartamento aqui. E eu entrei em contato. E no mesmo dia, eu recebi uma proposta de trabalho também a mais, sabe? Não era um outro trabalho, mas era um trabalho a mais, que era de uma agência. A agência entrou em contato comigo e eu nem esperava, porque eu não procurei essa agência. Foi a agência que me procurou. Quando você tá nessa área, um vai indicando, enfim. E aí acabou que entraram em contato comigo. Eu fiz um teste, né? Um teste lá que eles precisam pra você mostrar seus conhecimentos na edição de vídeo. E, enfim, fui chamada. Então, querendo ou não, eu estou prestando serviço pra outras agências. Caramba, Deus tá providenciando. E pronto, vim pra cá. E quais as dificuldades que eu enfrentei aqui? Pouquíssimas, confesso que pouquíssimas. Eu não tenho dificuldade de me adaptar. Mas as dificuldades maiores foram com a questão da alimentação. Graças a Deus, minha mãe, ela fazia toda a comida em casa, então eu só trabalhava, tudo certo. E aqui não, aqui eu tive que conseguir me adaptar. Então, como foi que eu fui tentando me adaptar? Fazendo marmitas. Eu não tenho problema de deixar a comida pronta, de congelar e descongelar depois. Não tenho. E se tivesse, ia acabar derrubar por terra, porque ia ter que comer aquilo mesmo. Tudo certo, foi assim que eu fui conseguindo. Só que, querendo ou não, às vezes eu não consigo. Finais de semana eu trabalho, finais de semana tem compromisso na comunidade. Então tem finais de semana que não dá. Então eu fui me virando da forma que foi dando. E tem sido assim, sabe? O que eu pedia muito a Deus e que Ele providenciou foi que eu conseguisse morar perto de uma igreja. Por quê? Porque eu já estando lá em Feira Nova, eu já sentia a necessidade de poder participar da Santa Missa durante a semana, coisa que em Feira Nova tava difícil, porque os horários não batiam e era só uma missa durante a semana, que é a missa da graça, né? Que tem adoração, tudo. Então não tava conciliando com o meu trabalho. Eu tinha que sair muito cedo de casa. Enfim, Deus providenciou tudo. A igreja aqui perto começa a missa quando eu já tenho terminado tudo do meu trabalho. Então, assim, dá tempo de eu me organizar muito tranquilamente. Enfim, Deus providenciou tudo muito direitinho. Aqui perto também tem a academia onde eu frequento, tem mercados, farmácias, enfim, tem tudo muito perto. Então, assim, Deus providenciou tudo certinho, sabe? Muito diferente das últimas vezes que eu morei só, né, entre aspas, eu dividi apartamento, mas que eu percebo hoje foi com relação à minha família. Querendo ou não, eu sinto falta. E isso me faz valorizar muito mais essa questão da minha família, de querer estar mais próximo. Quando eu morava aqui, eu já morava aqui, eu não tinha tanta essa necessidade de estar em Feira Nova com eles. Eu ficava muito tempo aqui. Hoje não, hoje eu me programo pra estar mais tempo lá com eles, quando dá, né, obviamente, porque eu tenho os compromissos da comunidade, mas quando eu vou pra lá, eu tento passar uma semana, 15 dias, a minha espiritualidade aumentou também, tem aumentado, porque eu preciso do silêncio para poder rezar, para poder colocar em oração. E não é só um momentinho, não, é o dia todo. Eu tento fazer isso, eu trabalhando, eu fazendo comida, eu limpando a minha casa. Tudo eu tenho feito, tentado me aproximar de Deus, de me colocar em oração, de escutar mais a Deus. Então, isso tem me aproximado muito mais dele. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer. Eu achei que fosse o contrário, que poderia ser que eu me perdesse. Deus me fez me aproximar dele, tem me feito fazer isso. E é essas vantagens que eu tenho percebido de morar só. Tem a solidão? Existe a solidão? Existe. Mas na solidão eu tenho buscado ele. Quando eu me sinto só, não, Deus, tô aqui, vamos me dar esse colo. Até Nossa Senhora, peço muito o colo dela, peço muito o auxílio dela. Então, assim, eu só vi realmente dedo de Deus em tudo que tem acontecido. Talvez eu tenha dificuldades mais pra frente, mas como? Me acostumando com essa solitude aqui, é o que eu peço pra viver a minha vocação. E eu acho que isso vai ser uma dificuldade, porque querendo ou não, você vai sair de uma solidão pra constituir uma família. E eu acredito que essa vai ser a minha dificuldade. Mas hoje, pra mim, tá super adaptável, tranquilo. Graças a Deus eu tenho me aproximado muito dele, então tudo tem sido muito fluido. Então era isso que eu queria partilhar com vocês. Talvez o vídeo tenha ido por outro sentido, eu até montei um roteirinho aqui, mas eu senti no coração que eu deveria falar exatamente isso. Então eu tô falando pra vocês. Espero que tenha atingido vocês, algum de vocês. Talvez se uma pessoa esteja com essa dúvida, talvez seja esse o motivo do vídeo estar indo por esse sentido. Então, que Deus quer atingir. Enfim, não sei os propósitos de Deus, só tô indo, só tô gravando. E é isso. Mais uma vez, peço a vocês, se inscrevam aqui no canal, ative o sininho, me ajude a atingir os 1000 inscritos. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau!